Bom, pessoal, então bom dia a todos novamente. Então nós vamos Bom dar dia. início à avaliação dos trabalhos de TCC do curso de Química Bacharelado EAD. Então, agradeço a presença do Allen, que é um egresso nosso do curso de Química Bacharelado e atualmente mestrando do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. E nós temos a Stephanie, que também é uma egressa nossa do curso de bacharelado, uma recém-doutora, né, que defendeu o mestrado na área de alimentos na USP de São Paulo. Então, antecipadamente, eu já agradeço a presença de todos e desejo sucesso para a Vanessa e para a Elisandra. Lembrando que o trabalho da Vanessa é o estudo comparativo da fosfatização com nanotecnologia para tratamento de superfície, e o trabalho da Elisandre é um panorama dos óleos essenciais do Brasil sobre uma perspectiva econômica e científica. Então, nós podemos começar com a Vanessa, e lembrando, então, que a apresentação ela tem a duração de até 20 minutos, e depois, para cada membro da banca, a arguição de 10 minutos. Então, sucesso para vocês, pessoal. Podemos começar. Bom dia a todos, gente. Prazer. Eu vou projetar aqui a minha tela. Só um momento. Vou pedir para vocês confirmarem se está aparecendo, por favor. Está aparecendo? Tá, está sim. Certo? Certo. O TCC, o trabalho de conclusão de curso que eu escolhi, foi o estudo comparativo da fosfatização com a nanotecnologia para tratamento de superfície. Eu vou focar bastante na pintura eletrostática, que é a área que eu tenho bastante conhecimento e vivência no mercado. Fazer um controle desse pré-tratamento, explicar para vocês como funciona o pré-tratamento, quais são os parâmetros, quais são os processos existentes na pintura eletrostática. Existem vários tipos de processos no mercado de trabalho. Dentre eles temos a fosfatização e a nanotecnologia. Ambos garantem a qualidade das peças pintadas e existem diversos segmentos no mercado de trabalho, seja ele automotivo, construção civil ou sanitário, todos eles focados na pintura eletrostática. Vou focar bastante na área da construção civil, no qual a empresa que eu trabalho atualmente fabrica componentes para acessórios de esquadrias de alumínio. Então, basicamente, é mais para construção civil. Existem processos eficientes e sustentáveis no mercado de trabalho, então as empresas visam esses processos que impactam menos o meio ambiente, redução de consumo de água, energia, geração de lodo, dentre outros parâmetros. Então, a fosfatização e a nanotecnologia são bastante interessante para a gente avaliar todos esses aspectos de ambos as tecnologias. O objetivo desse trabalho geral vai ser a comparação dessas duas tecnologias, tanto a fosfatização como a nanotecnologia, também chamada de camada de conversão ou nanocerâmica, e o objetivo é identificar as características dos dois processos, tanto a aplicabilidade e os benefícios para a indústria na área de pintura eletrostática em peças metálicas, visando a redução do impacto ambiental. Temos aqui uma imagem MEV da camada fosfatizada de uma peça, então é uma imagem ampliada do fosfato aplicado numa superfície metálica, no qual o objetivo do fosfato, a aplicabilidade desse banho, é reverter a camada de superfície substrato num íon insolúvel metálico. Geralmente os fosfatos usados no mercado são zinco, ferro e manganês, porém o zinco ele é utilizado mais do que os outros tipos de banho, devido a essa característica que a gente vê na própria imagem MEV. Ele apresenta bastante espaçamentos entre esses íons, que são filetes, agulhas, a gente consegue observar aí uma característica diferenciada em relação aos outros processos de ferro e manganês, que eu vou passar posteriormente. Existem espaçamentos entre esses íons e o substrato metálico, criando uma ancoragem, aumentando a camada de superfície, a condutividade, para que a tinta seja aplicada nesse processo. Então, a ancoragem ela é muito mais eficiente no
fosfato de zinco do que de ferro e manganês. A solução de fosfato de ferro, por sua vez, ela pode ser aplicada tanto por aspersão ou imersão. Ambos os processos eles podem ser utilizados, e abaixo tem algumas reações químicas relatando sobre como funciona essa reação do substrato metálico com o fosfato insolúvel. E basicamente o banho de fosfato possui água, ácido fosfórico, o metal, dependendo do banho, né, se vai ser ferro, zinco ou manganês, e alguns agentes de aditivos. Temos diversos tipos de substratos que podem ser utilizados nesse processo, dentre ferro, aço galvanizado, alumínio, zamac também. Formam camadas cristalinas, todos os banhos de fosfatização mostram essa camada cristalina, vazios entre os cristais, ancoragem para as camadas de pintura, aumento de aderência, e esses microporos entre os cristais fazem com que tenha um aumento na aderência da tinta. Temos a morfologia também do fosfato de zinco, por imagem MEV, então ela é um pouquinho diferenciada da anterior, os filetes e as agulhas são um pouco mais grossas, digamos assim. Em relação ao manganês, é menor ainda. Então, pela imagem no microscópio, a gente consegue observar que a ancoragem melhor é no zinco, devido a esse espaçamento. E o zinco é extremamente importante porque ele ajuda também na prevenção da corrosão das peças. E esse daqui é o fosfato semiamorfo, que é de zinco e cálcio. Também a morfologia ele é bem diferente dos anteriores, não tem um espaçamento entre eles, porém também garante uma boa qualidade nas peças a serem pintadas. Esta imagem é de zinco por imersão. Então, um dos pontos negativos desse processo é referente ao tempo de banho, que pode levar até 20 minutos, e é um banho aquecido, também podendo chegar a 70 graus. Então, aí tem um consumo maior de energia e tempo no processo. Esse é um exemplo de spray. Então, a peça metálica passa entre esses bicos de spray, que devem ser previamente limpos também. A manutenção química preventiva ela deve ser muito bem executada para que não haja o entupimento desses bicos. Então, a diferença da imersão por spray é a forma como é feita a manutenção química preventiva, né? A limpeza que é extremamente importante. O fosfato de zinco, ele tem uma excelente aderência nas tintas, resistência à corrosão e longa vida dos banhos. E o processo de fosfatização, existem o desengraxante, as águas de lavagem, a passivação, a fosfatização e também tem a lavagem por água DI, que é o mais indicado. Essa imagem mostra para a gente o banho de fosfato de ferro por imersão. A gente consegue observar aí pela tonalidade do banho a cor de ferrugem. Um ponto negativo desse processo é em relação após a passagem das peças nesse banho, se deixar a peça muito tempo ao ar livre, em alguns minutos, digamos assim, começa a criar uma camada, uma fuligem de ferro, de ferrugem. Então, não é interessante, porque se deixar muito tempo a peça esperando para o próximo passo, ou seja, por uma parada de linha ou algum problema de queda de energia, essa peça pode apresentar problema de aderência da tinta. Ele também trabalha com 30 a 70 graus, tanto por spray ou por imersão. Uma observação somente, o fosfato de ferro ele pode ser encontrado no meio ambiente como mineral vivianita, somente para conhecimento mesmo, uma imagem desse mineral. Esta imagem é do fosfato tricatiônico, ele pode ser apresentado através de níquel, cromo, que também é importante para o processo devido à alta resistência à corrosão, porém aumenta a quantidade de metal pesado nos efluentes quando você vai fazer a troca do banho também. Achei importante colocar um pouquinho sobre o desengraxante, porque não adianta a gente ter uma camada de conversão ou uma fosfatização de excelência qualidade se a gente não tem um desengraxante que seja efetivo, um desengraxante que ele faça o seu papel correto, como a remoção das sujidades das peças contaminadas com desengripante, lubrificante ou até mesmo óleo vegetal. Então, sem um desengraxante controlado, alcalino, extremamente
resistente ali para a remoção dessas sujidades, ocorre um problema futuro nas próximas passagens dos banhos e pode prejudicar a eficiência aí, tanto da camada de conversão quanto da fosfatização. E a nanotecnologia, ela é basicamente uma tecnologia nano, numa escala nanométrica 10 a menos 9 metros. Existem vários tipos de aplicabilidade dessa tecnologia, que ela foi criada para que a gente consiga ter uma redução também no impacto ambiental, um aumento das partículas por área, e pode ser aplicada tanto em cosméticos, pré-tratamento de superfície, embalagens, dentre outros. Um exemplo de como é a diferença de uma camada através de uma nanocerâmica em comparação com um fio de cabelo. Então, aqui nós temos uma diferença bem visual e didática para a gente entender como é uma camada em nanotecnologia em comparação com um fio de cabelo. A nanotecnologia é uma solução inovadora para o tratamento de superfície. Muitas empresas buscam essa tecnologia porque ela reduz aí a geração do lodo, ela pode ser trabalhada a frio, é uma tecnologia após o fosfato para pintura eletrostática, pode ser em pó e coat também, o KTL. A sequência desse processo é desengraxante, podem ser 2 águas de lavagem, camada de conversão e depois a aplicabilidade da tinta. Obviamente, essa peça precisa ser seca anteriormente da aplicação da tinta. Existem conversores de camada de conversão, que não precisa de água de lavagem, então é mais um ponto positivo aí para a camada de conversão, à base de nanotecnologia. E este processo também, existem processos base polímero, zircônio, porém o polímero você tem que tomar um cuidado maior, porque ele começa a formar um filme plástico em cima do banho, então não é tão interessante, por isso que a gente precisa fazer as análises químicas para controle e não colocar produto em excesso nessa camada de conversão, para que não haja a formação desse polímero na parte superior da peça, da peça e do banho. Temos aqui uma imagem da camada de conversão no substrato, então a gente percebe que existe uma ancoragem entre o substrato e a camada de conversão. Existem outros tipos de camada de conversão, além do zircônio e polímero, como óxido metálico, carboneto, nitreto ou alumina. Microscópio atômico da camada de conversão é um pouquinho diferente da fosfatização, e a diferença dessa tecnologia para a anterior, que a gente reduz os metais pesados, pode ter a opção sem enxágue, igual eu falei anteriormente, não é aquecido, é trabalhado a frio, no qual a gente consegue aí um consumo também de energia. A sujidade deste produto é bem inferior em relação ao fosfato e a geração de lodo também dele é menor, então não há necessidade de você colocar um filtro manga no seu processo de pintura eletrostática. Esse é um exemplo da simulação de ancoragem química da camada de conversão do substrato e a tinta. Então, esse exemplo é de um banho de camada de conversão à base de zircônio. Aqui a gente consegue ver que existe essa ancoragem e essa concentração precisa ser monitorado no laboratório. E o material e métodos aplicados nesse trabalho de conclusão de curso, que foi a primeira etapa, a revisão bibliográfica. Então, eu pesquisei bastante em relação a artigos científicos no CAPES, boletins técnicos de fornecedores, análises químicas aplicáveis foi na segunda etapa, os testes práticos com os fornecedores também e com algumas peças. Vou mencionar um pouquinho sobre os fosfatos, como é feito o monitoramento desses banhos. Eu não fiz os testes dos fosfatos em laboratório, somente da camada de conversão, que é o que eu tinha contato. Então, basicamente, é a determinação de acidez livre, acidez total, determinação do zinco e determinação do peso de camada. O fosfato, ele existe mais reagentes e soluções para o controle desses processos do que a camada de conversão, então você também consegue economizar aí em reagentes, caso você escolha a camada de conversão.
Porém, o fosfato de zinco, ele foi bastante utilizado e ainda é utilizado aí pelas montadoras. Aqui é um exemplo de um carro passando após a fosfatização, e aqui depois ele ia aplicar a tinta. A camada de conversão existe o controle por titulação, a condutividade é importante, total de sólidos dissolvidos, pH e análises realizadas no laboratório químico com as peças pintadas na nanotecnologia. Então, existem alguns testes, dentre ele o teste de grade, no qual você pode usar esse teste de kit de grade, que eu não recomendo, ele é muito bonito, mas é mais fácil você fazer esse corte com a própria estilete, é mais fácil. Aqui, com esse teste, você consegue verificar se a peça ela teve uma boa aderência da tinta e do substrato através do teste de grade. Você passa uma fita da 3M específica para esse teste. Todas as NBRs estão descritas nas referências bibliográficas. O teste de salto spray é importante porque simula a corrosão da peça. Do lado direito, eu deixei a peça entrar em corrosão para a gente observar o efeito da corrosão branca do alumínio na peça. Aqui é uma marcação da Udinese a laser. Eu deixei a peça por mais tempo só para questão de didática. Existe o teste de cura, no qual você mergulha o algodão na solução de metiltilcetona, deixa 1 minuto na tinta pressionando e você consegue identificar se a tinta teve a devida cura. A peça ela deve passar na estufa a 200 graus pelo menos 10 minutos. Se foge desse parâmetro, a tinta ela não é curada. Existem alguns testes que você coloca um equipamento na estufa, simulando a passagem da peça para ver se a temperatura na estufa ela está uniforme. Aí você consegue fazer ajustes. Teste de autoclave, que se chama panela de pressão na NBR, pode ser substituída por uma autoclave. A diferença é que eu deixo a peça imersa na água, é diferente das empresas que utilizam para fazer esterilização, ou farmácia, ou manicure, hospital. A diferença é que eu deixo a peça na água mesmo, então eu aumento o volume da água e funciona da mesma forma, eu deixo 1 hora em 1 quilopascal, e depois faço o teste de grade para verificar se por via úmida também a tinta ela teve uma boa ancoragem. Fiz um medidor de camada também, fiz não, né, eu fiz os testes de medição de camada para verificar se a tinta estava dentro dos parâmetros especificados, e eu tive alguns resultados dentre todos esses testes que foram realizados somente na base de nanotecnologia. Então, foi eficaz o controle, é necessário o controle desses banhos para que tenha uma qualidade nas peças pintadas. E todos esses testes foram colocados nessa tabela, que por sinal está um pouco pequena, não dá para enxergar direito, mas no trabalho vocês podem dar uma observada com mais calma. Estão todos os resultados que foram aprovados. Coloquei em gráfico para uma melhor visualização, para a gente ter uma ideia de que o controle ele foi eficaz. A condutividade é extremamente importante fazer a medição dessa condutividade, porque existem alguns interferentes na camada de conversão e podem mascarar na hora da titulação. Você está titulando lá o zircônio, por exemplo, e devido a alguns interferentes no banho, você pode estar tendo aí um resultado incorreto, digamos assim. Então, a gente mede a condutividade para comparar e verificar se essa concentração está dentro do especificado. Então, a conclusão foi que as metodologias elas foram aplicadas e a diferença é que a nanotecnologia ela reduz o descarte de resíduos, diminui o lodo, é a frio, você economiza energia. Porém, se a empresa ela visa somente a qualidade do produto em si, corrosão, etc., ela também pode optar pela fosfatização, que também vai atender. Então, ambos os processos, eles atendem aos objetivos da empresa. Depende do objetivo da empresa, então, se a empresa está implementando a ISO 14001 ou quer a certificação da Qualicoat, que é uma certificação exclusiva para esquadrias de alumínio,
é interessante procurar processos que já tenham essa certificação da Qualicoach, que são, existem outros testes mais específicos para verificar se aquela peça e aquele produto, ele é aprovado no mercado. Aqui estão todas as normas da ABNT, todas as pesquisas feitas, boletins técnicos de fornecedores. Dedico, sem dúvida, esse trabalho à minha família, meu marido Fernando, minha filha Clara, que dividiu aí a mamãe um pouquinho com as aulas, as provas e os estudos, aos meus pais, Antônio e Silene, que sempre me apoiaram a estudar, aos meus irmãos William e Rafael, que sem dúvida também são uma inspiração para mim. Agradeço a Deus, primeiramente, para me dar saúde, sabedoria, a Nilma, que foi uma pessoa, uma peça-chave, ela é uma enfermeira lá do meu trabalho e falou que eu tinha que estudar novamente, foi aí que eu comecei a pesquisar e encontrei a UnoOeste através pelo canal do YouTube, vi um vídeo da professora Patrícia falando do curso. Agradeço ao Marcos, que é um fornecedor também da empresa Surtec, me ajudou muito e me deu dicas sobre o assunto. E deixei aqui uma frase que está na Bíblia, então, tudo posso naquele que me fortalece, de Filipenses, e aqui mostra que mesmo a gente estando numa situação ruim, positiva ou negativa, a gente tem que ter fé e persistência para não desistir e continuar, né? Minha filha está aqui do lado, está aqui ouvindo quietinha, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Certo, Vanessa. Bom dia, menina. Dá bom dia. É que ela não tá ouvindo, eu tô de Tá, fone. Fala bom dia. Bom dia. Agora vai lá com o papai, deixa a mamãe terminar. então tá bom. Bom, pessoal, então a gente passa. Parabéns, Vanessa, pela apresentação. E eu Obrigada, passo a gente. palavra, então, passo para a segunda etapa do trabalho, que é a arguição. E aí eu começo pela Stephanie, que apesar de estar pertinho aí de você, né, mas ela está longe aqui de Prudente e também já não está mais na nossa instituição. Então, Stephanie, Ah, lembrando que entendi. você tem uns 10 minutos aí para seus apontamentos e colaborações. Eita, ela saiu sem querer. Né? É porque fica com duas telas. Eu também estava com o computador e o celular, aí fica uma confusão. Então, às Ah, vezes, é melhor entendi. estar com um só. Agora foi. Sim, agora. Desculpa, travou tudo. Imagina. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite formalmente para a professora. É muito bom retornar à nossa casa, né? A gente se sente quentinho. Então, Vanessa, parabéns pela sua apresentação. Dá para ver que foi tu que escreveu, que tu trabalhou muito, que tu sabe. E ser mãe, trabalhar, fazer faculdade assim não deve ser fácil. Então, eu queria te parabenizar mesmo por estar finalizando essa etapa. E, Obrigada. bom, eu separei algumas questões que gerou algumas dúvidas, assim, bem básico, a gente faz mais um diálogo. E depois eu fiz uns apontamentos da parte escrita, tá bom? Certo. Tá, vamos lá. Uma coisinha que me gerou dúvida é como que a nanotecnologia pode contribuir para a redução do impacto ambiental durante o tratamento das superfícies metálicas? Posso ir respondendo? Claro, por favor. Conforme eu comentei, com a nanotecnologia, você pode trabalhar com ele a frio, então você reduz o consumo de energia, seja gás natural, elétrica, dependendo do processo produtivo. Você reduz aí o consumo de recursos naturais na geração de energia, o gás natural. O descarte desse produto, ele é um pouco inferior, a frequência do descarte dele é inferior, você pode trabalhar
o banho a 40 dias até 2 meses, ou se você quiser colocar um filtro no sistema da pintura, ele dura muito mais. Então, se tem um controle ali em cima daquele processo, você consegue manter aquele produto por mais tempo no processo, consome menos água, você não precisa de água de lavagem após a aplicação dessa camada de conversão. Em relação à fosfatização, então você economiza água, energia e outros parâmetros em si. E na própria estação de tratamento de efluentes, você não está jogando no efluente metais pesados, como zinco, ferro, que são metais controlados pelo artigo 19A do decreto. Então, você reduz também o consumo de produtos químicos para o tratamento dele lá na estação. Então, por isso que ele reduz aí e contribui para a preservação do meio ambiente. Certo. E dentre suas pesquisas, né, sua experiência, queria saber sua opinião. Quais são os principais desafios que a indústria enfrenta para implementar nanotecnologia nos seus processos? Um dos principais desafios é você fazer um investimento na sua linha para que você consiga aplicar essa nanotecnologia, porque empresas que já tinham os processos de fosfatização anteriormente já têm ali a sua linha montada. Então, você precisa pesquisar bastante a fundo e ter que ter uma certa coragem de usar essa tecnologia, porque o mercado acostuma usar sempre o mesmo processo. E quando você vem com uma novidade e você não testa, existe aquela insegurança, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E a fosfatização de zinco, ela promove uma segurança emocional, digamos assim, como todo mundo usa. Então, é mais um desafio, depende do químico também, de fazer testes, ter esse desafio de enfrentar uma nova tecnologia, que digamos que é nova, mas não é. Então, é um pouco mais caro, porém você tem que colocar ali no payback em relação aos ganhos que você tem nos outros processos. Então, Eu ia perguntar isso mesmo em relação aos custos, né? Será que seria essa variável que a empresa assusta? é uma das variáveis, porém o ganho é maior quando você coloca lá todos os benefícios do processo. Certo. Olha, outras dúvidas que eu tinha, tu foi esclarecendo na sua apresentação. Eu só queria fazer uma pergunta meio coringa, assim. Quais são Certo. os pontos fracos da sua pesquisa? Se você fosse fazer hoje seu TCC, já com essa experiência, o que você mudaria? Você buscaria outras bases de dados? Usaria outras... Quais seria? Qual que você acha que é o ponto fraco do seu estudo? O ponto fraco é que eu não tinha amostras físicas e nem o banho da fosfatização para eu poder fazer esses testes e eu mesma comprovar o que eu pesquisei. Então, se eu tivesse mais tempo, ou se eu tivesse mais tempo mesmo, acredito eu teria ido atrás desses outros processos e comparar mesmo para ver se realmente a literatura diz é real. Certo. Bom, mas foi... minhas perguntas da apresentação é essa. Agora eu vou passar para a parte escrita, se você quiser abrir aí. Falar Certo. de uma forma um pouquinho geral. Eu gostei muito da escrita, tá bem fluido. Só que a gente tem alguns pontos, começando pelo resumo. E o Aham. resumo está no futuro. Eu acho que passou batido, tá literalmente a revisão de literatura será realizada, serão realizadas medidas, e algo que você já fez. Isso, Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou abrir aí vocês me falem se. eu acho que você não precisa compartilhar, assim, Ah, entendi. Não é para eu compartilhar. só acompanhar aí mesmo, porque Tá. daí depois eu não sei se vai ter alteração, mas o resumo no futuro lembra projeto, né? E o seu TCC é a versão final. Verdade, verdade. E daí, gostei muito da dedicatória, foi emocionante, lembrou que eu fiz para minha mãe. O seu trabalho, tipo, o sumário está dentro das normas e tudo mais, só que você pecou um pouquinho sobre citações. Suas citações estão completamente fora da BNT. Tem uma ou outra que tá nas normas, eu acho que isso vale uma atençãozinha, são coisas simples. Eu já faço um Certo. pouquinho.
sua introdução não tem uma referência. Não que seja obrigado ter todas as referências, só que você faz algumas afirmações. Tipo, você Certo. afirma que a fosfatização vem se destacando como uma técnica. De onde que tu tirou isso? Então, vale pegar o paper que tu tirou e referenciar aqui. Eu acho que ficaria legal. Não ficaria fontes, vozes da cabeça, sabe? Entendi. Então, eu acho que faltou só uma citação no parágrafo que você afirma algo, né? Porque você fez uma revisão bem robusta, então não tem necessidade de fazer a introdução. Seus Certo. objetivos eu achei que ficou bem claro. E daí a gente entra na revisão, né? No referencial teórico, que eu achei muito bem escrito, só que as normas estão fora da BNT. Eu não sei se é obrigado a BNT ou outra norma, mas padroniza, porque você está usando algumas fontes, sabe? Tipo assim, um exemplo, quando você usa Santana, teria que ser o parênteses em toda a citação, aí tem que ver se tem mais colaboradores e tudo mais, mas isso é questão de normazinhas. E também, outra coisa que eu anotei, pode ser chatice, peço desculpa, mas eu acho que vai deixar seu TCC muito bonito, é os espaçamentos. Você usa, na revisão, você usa o espaçamento do parágrafo e meio. Aí lá na conclusão, tu usa bem pequenininho. Aí tem alguns parágrafos que você, que nem na página 34, tem um parágrafo para o outro que tem um espacinho a mais. Então, coisas assim, mais de formatação mesmo. Certo. Tirando isso, eu achei muito bem escrito, queria muito parabenizar, gostei, aprendi muito com o seu trabalho. Não era uma área assim que eu aprofundei, me lembrou dos tempos da UnoOeste. Sua metodologia está muito bem escrita, está muito claro. Eu só deixo apontamentos mais de normas, assim, até para ficar um TCC bonito. E é importante, né? E são coisas assim que passa batido mesmo. Mas, e lá nas referências embaixo, tu fez certo. Então, assim, eu acho que foi só passar batido as citações e é isso. E eu queria muito parabenizar novamente. Obrigada. Vou anotar tudo depois, vou ouvir a gravação e aí eu corrijo tudo certinho. Obrigada, viu? Obrigada, Stephanie. Essas questões das normas da BNT acabou de ser lançada uma nova versão, né? Então acaba sempre escapando uma coisa ou outra nessa questão de formatação. Mas, tá, Vanessa, eu vou colaborar também e fazer uma revisão geral disso tudo, certo? Combinado. Obrigada, Stephanie. Então eu passo para o Allen. Pode ficar à vontade, Allen. Oi, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-la pela apresentação, né? No conteúdo Obrigada, da sua gente. apresentação, você respeitou o tempo da apresentação, né? Primeiramente, acho que uma parte muito importante, se manteve calmo, né? Explicando corretamente, né? Tudo, dá para ver que tudo que está no seu projeto escrito você conseguiu trazer para a gente na apresentação, né? Então, tem bastante conteúdo ali que te auxilia na hora de explicar, na hora de apresentar, então gostei bastante. Sua postura na apresentação também eu gostei, né, confiante, mostra que você tem total domínio, né, dessa área, você entende bastante. E no geral, né, no que diz respeito à apresentação, eu só te parabenizar mesmo, foi muito bom, né, igual a Stephanie disse, aprendi muito, né, sobre isso, lendo o seu trabalho, né, agora vendo a sua apresentação para complementar. E eu, assim como a Stephanie, eu fiz algumas observações na parte escrita, né? Certo. Algumas das minhas dúvidas a Stephanie já, né, perguntou também, aí, né, já ficou clara. E algumas das observações, né, pode parecer repetido, né, que eu acabei anotando aqui, a Stephanie também já trouxe. Né? Então, só no que diz respeito à sua introdução, né, o que eu observei é que, embora você tenha feito uma revisão, né, muito, muito boa, muito completa, né, o seu referencial teórico, eu notei que a sua introdução está um pouco pequena, né? Então, foram, acho que, 2 parágrafos, e sem as referências também, né? Assim como a Stephanie trouxe. Tá, no que diz respeito aos seus objetivos de trabalho, né? Sobre eles estarem claros, né? E execuíveis, eu gostei dos seus objetivos, estão bem claros, né?
ele permite o seu estudo, né, ser bem direcionado, bem delimitado, né, e bem alinhado ali com o que você conseguiu concluir, né, onde você conseguiu chegar com o trabalho. Ao longo de todo o texto, eu notei que, né, tá faltando algumas referências, e algumas referências, elas estão fora das normas, né, mas assim como a professora Patrícia trouxe, né, as normas, elas passam por constantes mudanças, né, então é só adequar, né, não tem muito problema quanto a isso. Achei a sua metodologia ela, coerente, né, e eficaz, então a sua metodologia ela deu suporte para você cumprir os seus objetivos e concluir seu trabalho, então acho isso muito importante. Né? Gostei também de você ter trazido essas diferentes abordagens, né? Tanto utilizando para alcançar os seus objetivos, uma revisão bibliográfica, estudo de caso e essas análises químicas, né? Então, no que diz respeito à sua metodologia, eu gostei bastante, né? A sua discussão também foi bem discutida, você trouxe bastante conteúdo. Porém, aqui nessa parte da sua revisão bibliográfica, né, no seu referencial teórico, eu trouxe algumas observações também, né? São para te ajudar, né, a melhorar o trabalho. Certo. Bom, o seu referencial, ele traz uma abordagem completa, né, descreve esses diferentes tipos aí de aplicação, as vantagens, desvantagens, então eu gostei bastante. Porém, novamente, né, citando a parte das referências, né, das citações, das normas, né, que é bastante importante. Senti um pouco de falta, né, da existência de outros estudos que fazem essa mesma comparação desses métodos, mas isso vai dependendo né, do que você encontrou, né, de referências. Quanto ao custo e viabilidade também, né, fiquei um pouco curioso, né, da implementação dessa tecnologia numa escala industrial, em outras indústrias, por exemplo, né, que queiram utilizar dessa tecnologia. E acredito que só faltou um pouco aprofundar a discussão sobre o impacto ambiental dos dois processos. Né? Certo. Acho que talvez agregaria bastante no projeto. Uma outra sugestão é que é indicado que a gente utilize na escrita científica alguns artigos mais recentes, né, para poder a gente ter noção de como está o estado da arte de determinado tema. Então, notei que você tem algumas referências aqui um pouco mais antigas, né, 2014, 2013, mas só um detalhe. Eu tive dificuldade de encontrar mais recente, eu não estava encontrando. Sim. Imaginei que como nanotecnologia é um assunto que está mais em alta, né? Talvez teriam algumas referências mais recentes, mas está muito boa. São referências boas, né? Porém só a questão do tempo mesmo. Sim. Também, né? Às vezes algumas referências internacionais, talvez buscar em alguns bancos de dados internacionais, talvez ajude bastante, né? E aí tem mais coisas sendo lançadas, mais coisas sendo em mais artigos e tudo mais. E, bom, aí partindo para o seu resultado de discussão, como eu disse, gostei bastante, né? Mas só se atentar à falta de algumas referências, né? Mas no geral, o seu projeto foi muito bem escrito, gostei bastante. E sua conclusão também foi boa, né? Só fiquei com um pouco de dúvida em qual seria talvez mais eficiente, né? Você deixou que talvez é uma questão da empresa decidir, né? Eu deixei em aberto, porque... Você traz vantagens e desvantagens, né? Mas talvez, assim como a Stephanie perguntou, né? Qual é a desvantagem? Então, qual é mais eficiente, né? Talvez qual traria um custo-benefício melhor para a empresa, né? Para as empresas que querem implantar, mais um panorama geral. Mas eu, né? Novamente, parabenizar você pelo trabalho, muito bem escrito, gostei. Salvo essas exceções, né? Algumas referências, algumas normas ali. No geral, o seu projeto está muito bom, né? E, né, como você disse, né, conciliar tudo isso, né, com o trabalho, com a família, é só parabenizar, Sim. porque é um trabalho bem escrito e é um momento muito importante, né, esse é um fim de um ciclo, né, parabenizar você Amei, muito obrigada. pela sua apresentação, tá bom? Eu esqueci de falar da música, né, professora? Que eu acho que eu não tive tanto tempo para poder fazer tudo isso, porque eu fiz foi um milagre. Eu achei que eu não ia conseguir de verdade. Eu pensei muitas vezes em desistir, falar, meu, não dá. Mas graças a Deus eu consegui finalizar. Eu falei não para 3 bandas, só para deixar claro. Eu falei, não, gente, eu não vou cantar agora, deixa eu terminar isso aqui. Que abraçar o mundo com as pernas não dá, alguma coisa ia dar problema. Mas agradeço os apontamentos que vocês fizeram. Vou debruçar aqui, corrigir e entregar dentro do prazo. Obrigada, gente. Certo, obrigada, Aline. Vanessa, se você quiser pontuar alguma coisa que o Aline comentou,
né? Então, com relação às referências, né, do porquê de você não ter encontrado essas referências mais atuais, você pode ficar à vontade. Eu procurei bastante, mais focado na pintura eletrostática, então eu encontrava algumas referências falando da tecnologia, mas eu queria mais específico da pintura eletrostática, então eu sentia uma dificuldade em relação a isso. Tinham bastante referências sobre a nanotecnologia em si, mas não no pré-tratamento de superfície, então é algo novo, digamos assim, e o que a gente tem de referência são basicamente os fornecedores dos processos, que muitas informações são de segredo industrial, ou se é algum trabalho externo, não estava especificando na pintura eletrostática, então eu fui tirando do caminho e colocando o que era mais focado, entendeu? Mas eu posso dar mais uma procurada, porque pode ser que exista alguma coisa. Uhum. E se você quiser comentar o contexto, né, de isso ser dentro da empresa que você trabalha, acho que é interessante ressaltar também. Também foi lá dentro, então foi na Udinese Papais, e eu tive algumas experiências, porém em galvanoplastia, e KTL eu tive uma experiência na Cricintos de segurança, que lá eu usava fosfatização, porém eu acredito que eu ia ter uma dificuldade em coletar essas amostras, testes, então caso eu tivesse mais tempo também, eu poderia ter a possibilidade de ampliar um pouquinho esses estudos. Mas deu para fazer com o que tinha, sabe, então eu foquei no que era mais específico e acredito que dá para melhorar com certeza, assim como quanto mais a gente vai mexendo, a gente vai Uhum. melhorando, né, então acredito que com esses apontamentos vou melhorar aqui a questão da formatação que passou realmente despercebido, e é isso, acredito que tenha sido o tempo mesmo. Certo. Então, obrigada, Arlen, obrigada, Stephanie, pelas contribuições, né, realmente a Vanessa é madura, né, ela já vem de uma segunda graduação, já tem bastante experiência dentro da indústria, e, na verdade, a ideia do trabalho surgiu toda dela, né, então foi feito o delineamento do projeto, né, e depois, basicamente, ela caminhou sozinha aí na parte dos resultados e do TCC, apenas fazendo alguns direcionamentos aí do que colocar, do como fazer, mas realmente o mérito do trabalho é todo dela, certo? Então, obrigada. E aí nós Obrigada, gente. passamos para o segundo trabalho, que é o trabalho da Elisandre. Então, o trabalho da Elisandre é um panorama dos óleos essenciais no Brasil sobre uma perspectiva econômica e científica. Então, Elisandre. Só um pouquinho, vou colocar aqui para apresentar. Não está aparecendo. Na penúltima linha aqui, se é o que está TCC apresentação? É. Não, é que ele está aberto, mas não está aparecendo. Apareceu agora? Não, está aparecendo a sua tela de arquivo. E agora? Não. Então, ele não aparece aqui na janela. Você está compartilhando como? Janela ou tela cheia? Janela. É porque deve ter fechado a janela. Deixa o PowerPoint aberto. Sim, está aberto.
E na hora de compartilhar, você escolhe a janela. Às vezes, quando dá esse erro, tenta compartilhar a tela cheia, toda a tela, que daí eu acho que vai. Só a janela, às vezes o PowerPoint trava mesmo. Na janela ele não está aparecendo como PowerPoint, aparece só o arquivo, os arquivos. Tela cheia, esse é o TCC final. Vamos ver aqui. Também não? Apareceu? Apareceu. Certo agora? Certo, certinho. Tá. Bom, então vou começar. Então, meu nome é Elisandra, eu sou aluna do curso de Química EAD, né, da UnoOeste. O título do meu trabalho é Um Panorama dos Óleos Essenciais no Brasil sobre uma perspectiva econômica e científica. O objetivo geral, então, né, o meu objetivo era entender de uma forma mais ampla, né, esse mercado de óleos essenciais no Brasil, porque eu pretendo, né, trabalhar nessa área, abordando aí os aspectos econômicos e científicos, né, e percebendo ali quais são os principais temas, né, quando se fala em óleos essenciais. Então, eu pensei em falar um pouco sobre o plantio, a extração, né, as normas que existem aí nessa área, né, se existem ou não normas, enfim, quais são elas, e falar um pouco também dos efeitos biológicos de alguns óleos, que seriam os mais comercializados no Brasil, né? Então, aí entram os objetivos específicos, que seria identificar, justamente como eu falei, esses aspectos relevantes, né? Sobre plantio, colheita e extração. Descobrir e relacionar, então, quais são as principais normas, né, nessa área no Brasil, descobrir quais são, né, e relatar, então, quais são esses óleos mais comercializados no Brasil e fazer aí algumas análises das aplicações desses óleos, tá? E aí também entender um pouco sobre a questão dos cosméticos que usam esses óleos essenciais, né? Como que está isso no Brasil, né? Se tem empresas usando, quais são as dificuldades, né, para se usar os óleos essenciais em cosméticos. A metodologia, então, foi feita uma pesquisa qualitativa, né, com pesquisa bibliográfica em artigos, dissertações e livros. Então, eu usei aí, né, alguns capítulos de 2 livros, 2 dissertações, também algumas partes, né, dessas 2 dissertações, e foram 6 artigos, né, 4 do CAPES e 2 do Cielo. Com relação aos cosméticos, uma das principais questões, né, referentes ao uso dos óleos essenciais em cosméticos é a questão da estabilidade, né? A gente sabe que tem as questões, né, de vantagem, que são, né, biodegradáveis, geralmente eles usam, então, produtos biodegradáveis, a questão da natureza, então ajuda a natureza, ajuda o corpo humano, mas tem essa dificuldade da estabilidade, porque os óleos essenciais são, né, voláteis, então isso pode acabar mudando a densidade do produto final. Tem outra questão que é o preço, né? A forma de extração, então existem formas de extração do óleo essencial que são mais baratas, né? Tem formas de extração que são mais caras, e aí isso vai se refletir no produto final, né? Se a extração é mais cara, o óleo essencial vai ser mais caro, e se esse óleo essencial for usado no cosmético, né, vai ser aplicado também esse custo maior nos cosméticos. Então, foram essas 2 questões aí que foram levantadas sobre a questão, né, as dificuldades aí ou benefícios, né, do uso de óleos essenciais em cosméticos, tá? Abordei também um pouco a questão dos testes, né? Quais testes, então, eram feitos aí com relação a esses cosméticos, né? Então, eles analisam aspectos físicos, aspectos químicos e microbiológicos, tá? E quem define isso, então, né, é a Anvisa, tá? Os parâmetros avaliados, eles são escolhidos também pela empresa. Então, o formulador, né, a pessoa, o químico responsável que trabalha com a formulação, ele é que vai decidir aí quais, porque tem um monte, né, de testes, não são só esses, mas então ele é que vai escolher conforme as próprias matérias-primas, né, que ele usou, quais testes é que devem ser feitos, então, por conta das matérias-primas que foram usadas. Uma questão interessante, né, com relação
ao Brasil, né, e o uso de cosméticos e óleos essenciais em cosméticos, é que o Brasil, a gente sabe, né, a maior biodiversidade do mundo, tem uma extensão territorial muito grande, e mesmo assim, ele ainda é o que menos patenteia, né, que produz, que inventa aí, né, desenvolve formulações, né, produtos com óleos essenciais, no caso do mundo, né. Então, tem países que têm já um avanço maior nisso aí. Mas tem o outro lado dessa pesquisa que mostrou também que as empresas aqui no Brasil que usam óleos essenciais em cosméticos são as que mais fazem patentes, né? Então, são as que mais desenvolvem produtos com óleos essenciais. Mas ainda, né, falta muito investimento, falta mais investimento, né, das empresas, universidades, do governo, né, para que haja interesse realmente dos produtores e das empresas em investir nessa área, tá? Algumas questões problemáticas, né, apontadas, dificuldades, foram a falta de tecnologia, né, então o Brasil não é tão avançado nesses aspectos, né, então isso vai se refletir na própria produção e desenvolvimento dos produtos. Uma gestão deficitária, as cadeias produtivas longas, porque para produzir você leva, né, muito tempo, muitas pessoas envolvidas nisso, você tem que plantar, colher, extrair, envasar, enfim, é uma cadeia produtiva longa, né, e aí pode acontecer essa questão das desigualdades, então, são pessoas, né, que vivem em condições ruins lá para colher ou para plantar essas matérias-primas, né, então tem uma desigualdade muito grande, porque tem uns que vão ganhar muito pouco e outros lá dentro das indústrias que vão ganhar muito, né, então, outra questão problemática. Os resultados de discussão, então, eu fiz ali um panorama, então, econômico, né, abordei alguns aspectos do panorama econômico e um outro capítulo, subcapítulo, falando do panorama científico, tá? Então, no panorama econômico, algumas questões que foram abordadas, né, eu usei bastante referência dessa pesquisa, né, do Biso e Rezende, porque ele realmente foi uma das poucas que eu encontrei que faz um trabalho mais amplo com relação a isso, tá? Então, ali nesse trabalho, eles apontam que o Brasil é o maior exportador, né, em quantidade, e o quinto em valores de óleos essenciais no mundo, né? Em quantidade é o peso, né? Então, em toneladas, tá? E em valor é por conta do preço dos óleos essenciais. Porque tem óleos que são muito baratos, tem óleos que são muito caros, né? Então, tem óleo que custa R$30, tem óleos que custam R$500. Então, se um país... E o Brasil, ele exporta o óleo essencial de laranja, que, na verdade, é um subproduto da indústria do suco de laranja. O Brasil é o maior produtor de suco de laranja no mundo, né? E aí ele usa, então, as cascas da laranja para fazer o óleo essencial. Então, é um aproveitamento de uma indústria, na verdade. Então, aí, como ele é o maior exportador do suco, né? Consequentemente, ele vai ser aí o maior exportador em volume do óleo essencial, tá? E o quinto maior em valor por isso, porque o óleo essencial de laranja, ele é um óleo barato, né? Se comparado com outros, como eu falei. Um óleo essencial de laranja custa R$30, R$50. Um de rosa custa 500, né? Então, os países que estão na frente com relação a esse número é porque eles provavelmente exportam aí óleos essenciais mais caros, tá? Então, da laranja, né, você tem 3 formas ali de extrair óleos essenciais. Um é o da casca, né? O outro é das folhas da laranja, que é esse petit grain, e ainda tem das flores, né, que é o neroli, tá? Mas aí nesse trabalho foi falado só, né, da casca e das folhas, tá? Outra questão é que não há normas específicas para óleos essenciais no Brasil. E eles são, então, registrados e regulamentados pela forma de uso. Continuando aqui, então, alguns apontamentos dessa pesquisa, com relação às dificuldades da produção e comercialização, então, quais são, né, esses fatores aí, tá? Se você quer saber, né, as informações, você precisa saber as informações sobre quais são os óleos mais vendidos, qual é a quantidade, né? Esses dados, eles não são disponibilizados gratuitamente, né? Então, tem uma ou outra plataforma ali que é gratuita, tá? As outras são pagas. Essas informações aí gratuitas geralmente são desatualizadas, né? As bases de dados diferentes. Então, você olha em uma base de dados, né? Ele vai dizer que
o volume de exportação é tanto. Você vai olhar na outra, o volume de exportação é outro, né? Então, não tem uma integração dessas bases de dados, tá? Outra coisa é com relação à classificação dos óleos, desses produtos aromáticos. Porque tem a norma ISO, que eu já vou falar um pouco mais sobre ela, né? Ela vai definir o que são os óleos essenciais. Aí essas bases de dados, elas colocam outros produtos aromáticos junto com isso aí. Então, quando fala que tem uma quantidade X de produtos aromáticos exportados, né, não é só o óleo essencial. Então, não tem como você ter uma certeza do quanto realmente é de óleo essencial, o quanto é de um outro produto, um concreto ou um absoluto, né? Então, é tudo misturado. Então, existem fontes de dados, né? Que no caso internacionais ele coloca a Comtrade Database e a Trade Map. São duas fontes públicas de informação sobre isso, né? Internacionais. E nacionais tem a Comex Stat e a Sidra. Então, eles pegam dessas fontes aí para saber essas quantidades, né? As problemáticas, então, como eu já falei, né, um pouco ali acima, seria essa classificação dos produtos de forma diferente. Então, uma base de dados coloca só, né, óleos essenciais, a outra coloca óleos essenciais, concretos e absolutos, e outros produtos aromáticos, tudo junto, tá? Então, não dá para fazer essa comparação direta aí, como foi falado. Tem um trabalho bastante interessante no Brasil que pode ajudar as empresas, né, que queiram tirar dúvidas com relação a isso, que eu encontrei aí nas pesquisas, foi esse Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas. Então, a pessoa, né, os empresários, eles mandam perguntas para essa empresa, né, para essa associação, e eles aí fazem aí uma questão técnica, né, uma resposta baseada, né, em pesquisas científicas sobre o que está valendo ou não no Brasil, né? Então, essa pesquisa mesmo apontou essas normas com relação a óleos essenciais no Brasil. A ISO, a ABNT, a Anvisa e a BIFRA seriam os pontos ali que as pessoas podiam procurar, né, para desenvolver as suas empresas. Então, a ISO, ela tem normas, né, sobre a produção, tudo que você imaginar, né? Você vai olhar lá no site da ISO, essa ISO TC 54, né, as normas da ISO sobre óleos essenciais. Então, tem tudo quanto é tipo de óleo, normas para todos os tipos de óleos, né, quase todos, pelo menos, a forma de produção, extração, testes, né? Então, tem norma para tudo. E essas normas, elas estão em constante evolução, né? Hoje, na atualidade, se você olhar no site, são 136 normas já publicadas e 10 em desenvolvimento. E aí eu pude perceber que tem essa evolução constante, né? Porque justo na pesquisa do BISO, lá, desses autores, que é de 2022, eles apontaram como 143 normas publicadas e 8 em desenvolvimento. Então, agora, né, algumas vão sendo canceladas, outras novas feitas, então já são aí, na atualidade, 136 publicadas e 10 em desenvolvimento, tá? E aí, então, ela aponta, né, que são essas empresas que esses serviços que você pode procurar para, caso queira, né, desenvolver e produzir óleos essenciais. A ISO, essa norma, só que esses arquivos, eles não são gratuitos, a pessoa tem que pagar para ter, lá no site tem só um pedaço, né, de cada norma, uma página só para você ler, e aí se você quiser ler o resto, você tem que pagar, né? A ABNT, ela desenvolveu normas, né, a partir de 1970, só que elas foram todas canceladas em 2010 e 2011. Tá? Então, né, não tem mais normas específicas da BNT sobre óleos essenciais. A Anvisa, daí ela tem materiais também que não são específicos de óleos essenciais, que eu já vou falar mais para frente. E a BIFRA também, ela tem uma orientação de produção, né, de qualidade de produtos químicos, fragrâncias, aromas, não é só óleo essencial também, mas que também não é brasileiro, é uma relação do exterior também, tá? Essa questão da uniformidade das normas, né, eu pude perceber ali que não é só no Brasil, eu encontrei um outro trabalho, então o BISO, eles falam sobre isso, né, que não tem essa uniformidade, que precisaria, então, ter essa uniformidade entre normas, regulamentos, tá? E nessa pesquisa também, então, de Martins e outros, eu achei essa questão também, que eles também falam que também não tem uma integração, né, uniformidade entre, por exemplo, a norma ISO e a farmacopeia europeia. A farmacopeia é outra forma, né, que você
pode procurar ali também tem monografias, né, trabalhos e pesquisas que falam sobre produção, extração, né, o que é correto, o que não é correto, qualidade, sobre todos os tipos de produtos, né, farmacêuticos e naturais. Sobre o panorama científico, então, agora. Esse autor, né, o Badu, ele classifica os óleos essenciais de 3 formas. Óleos essenciais com padrão de qualidade industrial, óleos essenciais 100% puros e 100% naturais, e óleos essenciais autênticos e quimiotipados. O que ele vai levar em consideração, então, para fazer essa classificação? É o que está no final ali. Tem vários aspectos, então, que vão ser observados para fazer essa classificação. Modo de cultivo, a escolha da planta, o modo de colheita, o local de origem, o estágio de desenvolvimento da planta, o período do dia, né, que você vai colher a planta, a identificação da espécie botânica, parte da planta utilizada, os quimiotipos e o método de extração e também os testes, né? Então, esses óleos essenciais com padrão de qualidade industrial, eles não têm uma produção, por exemplo, orgânica, né? Eles são colhidos de forma mecânica, né? Então, com máquinas. Não importa qual é a parte da planta, então não tem muito essa questão, né, da qual parte usar para extrair a maior concentração do óleo essencial, né? Não tem uma preocupação com o cultivo, então não usar, né, produtos que vão ser agressivos e não tem uma boa aceitação aí nessa questão da sustentabilidade, tá? Então, eles seriam usados mais para uma produção industrial, para usar em produtos industriais. Não pode ser usado para uma aromaterapia, por exemplo, né, de uma forma mais medicinal. Ele trabalha bastante com essa questão, né, da diferença entre um óleo essencial mais medicinal e um óleo essencial usado mais de forma industrial, tá? Os óleos essenciais 100% puros e 100% naturais, eles seriam ali no meio termo. Não tem uma qualidade muito grande, mas também não são tão ruins. Mas não é uma produção, por exemplo, orgânica, né? Uma colheita manual. A destilação, né? A extração geralmente é mais rápida, em alta pressão, em alta temperatura. E já, então, esses óleos essenciais autênticos e quimiotipados, eles têm toda essa preocupação com todas essas questões. Então, o modo de cultivo, eles não usam, né, qualquer tipo de substância no solo, né, não usam qualquer tipo de solo. Então, o solo é muito bem selecionado, o clima, né, a temperatura. Então, eles pensam em todas essas questões. A colheita é feita de forma manual, né? A extração, ela é feita completa, né, prolongada. Então, a extração, quanto mais prolongada, mais vão ter ali as substâncias que se desejam, né, para trabalhar da forma medicinal, tá? Então, ela é uma extração longa, feita em baixas temperaturas e baixas pressões, né? Então, esse óleo, ele pode ser usado como uma forma mais medicinal. Aqui mostra um pouco dessa forma de extração. Então, segundo a norma ISO, né, somente são considerados óleos essenciais aqueles que são extraídos por destilação a vapor, né, ou por prensagem mecânica, tá? E aí a destilação a vapor, ela tem 3 formas ali. A primeira é a destilação com água, né? Então, o material vegetal, ele é misturado junto com a água, essa água vai ser fervida, né, vai evaporar, e aí vai passar ali pelo condensador, onde vai acontecer, então, depois a separação entre o óleo, né, e a água, tá? O óleo essencial. O segundo tipo é a extração com a água e vapor de água. Então, embaixo da dorna fica a água e em cima ali nesse prato, né, fica o material vegetal. A água vai evaporar e vai passar ali pela carga vegetal, né, e vai extrair então os óleos, vai passar pelo condensador. Né? A terceira forma não tem a água, né? São aqueles 3, são pratos perfurados, onde fica um material, né, orgânico, ali, a matéria vegetal, e vai entrar, então, o vapor de água, vai passar por esses pratos. Então, não fica água embaixo, é direto o vapor de água. Então, são essas 3 formas que são usadas aí de destilação a vapor, para extrair os óleos essenciais, né? Então, através dessa análise dessas pesquisas, né, pude perceber aí que os óleos essenciais mais produzidos no Brasil é o de laranja e o de eucalipto, tá? O óleo essencial de laranja doce. Então, como eu falei, ele é um subproduto da indústria de suco de laranja, né? Ele é extraído pela prensagem mecânica, o nome botânico é Citrussinensis, da família Rutácea. A composição bioquímica
do óleo essencial de laranja doce. Então, segundo o Badu ali, é claro que isso vai depender, né, de onde foi plantado. Como eu falei, tem várias questões que interferem no produto final, né, do óleo essencial. Então, é uma média, né? Então, 80% de terpenos, sendo limoneno, 5% de álcoois, linalol e carveol, 2% de aldeídos terpênicos, citronelal, e de 1 a 2% de furanocumarinas, o bergapteno. As propriedades terapêuticas, então, do óleo essencial de laranja, isso também varia, né, conforme a composição desse óleo. Então, de uma forma geral, ali ele é carminativo, calmante, tranquilizante, antisséptico, atmosférico e de contato. Vai ser usado, então, para estresse, ansiedade, nervosismo, relaxamento e desinfecções e dispepsias. A contraindicação é que eles são fotossensíveis, né? Por conta das furanocumarinas. Então, ele só pode ser usado diluído e ainda assim não se deve, né, usar esses produtos que têm o óleo essencial de laranja e sair no sol, né? E se expor ao sol. O petitgrain, ele é um óleo essencial extraído das folhas da laranja amarga. Pode ser também, né, da laranja doce, por destilação. Nome botânico, Citrus aurantium, da família botânica Rutácea. Composição química de 50% a 70% de ésteres, sendo o acetato de linalila, 30% a 40% de álcoois, linalol e o terpeneol, 10% de terpeno, sendo o mirceno e o ocimeno. As suas propriedades terapêuticas, então, reequilíbrio nervoso e emocional, anti-inflamatório, anti-infeccioso, analgésico e anti-espasmódico. A indicação é para estresse, agitação, dificuldades para dormir, reumatismo, infecções e inflamações da pele. Não tem contraindicação de uso, né, desde que usados em doses aí fisiológicas e terapêuticas. O outro óleo essencial, então, mais, né, exportado pelo Brasil é o de eucalipto. O eucalipto, ele vai ser, então, produzido pela destilação das folhas, né? Tem vários também eucaliptos. Várias espécies de eucalipto. No Brasil, são 3 que são as mais produzidas, que é o Citriodora, o Stagera e o Glóbulos, né? E o que é mais produzido, então, mais exportado é o Corymbia citriodora, essa espécie da família botânica Myrtaceae. A composição química é de 50% a 80% de aldeídos terpênicos, sendo o citronelal, 20% de álcool, citronelol, geraniol e o pinocarveol. Suas propriedades terapêuticas. Ele é calmante, relaxante, anti-hipertensivo, analgésico, anti-inflamatório, repelente de mosquito. Então, é indicado para artrose, reumatismo, artrite, problemas de pele, né? Picada de mosquito, hipertensão arterial. Ele também tem essa contraindicação, né? Ele pode ser alérgico ou irritar a pele, então também só pode ser usado diluído. E aí, no final, eu falei ali das 2 moléculas, né? Que se encontram em maior quantidade no óleo essencial de laranja e no óleo essencial de eucalipto. Então, no óleo essencial de laranja, a molécula em maior quantidade é o limoneno, né? Sendo que ele é o terpeno mais abundante no Brasil. E ele tem uma importância comercial muito grande, porque através, né, de transformações ali, de reações, transformações sintéticas, ele pode gerar outros produtos que são muito usados no comércio, né, na produção de outros produtos. Então, por exemplo, para produzir polímeros, que é o policarbonato, poliéster e poliuretanos. Então, através do limoneno, eles conseguem fazer essa polimerização, né, e gerar esses polímeros, né, que vão ser muito usados aí para substituir, por exemplo, os produtos de petróleo, né? Porque os polímeros, eles vêm dos produtos do petróleo. Então, aqui é uma aplicação, né, mais sustentável, né? Porque os produtos de petróleo, eles não têm uma sustentabilidade. Outra molécula bastante importante é o alfa-terpineol e a carbono. A outra molécula, então, foi o citronelal, que é a molécula em maior abundância no eucalipto. Também ele tem uma importância comercial bastante importante e também medicinal. Eu mostro ali, então, as 2 moléculas, né? Aqui na esquerda, o limoneno e na direita, o citronelal. Outros derivados importantes ali, né? Que também tem uma aplicação comercial do citronelal, é o ácido citronélico, o citronelol, os tetrahidrocannabinóis, né? Que são usados aí mais para forma medicinal.
Esse 3,8 de hidroxipaраmentano, ele é usado como repelente, né, nesses produtos, então, de repelentes de animal, de insetos e pulgas. O mentol é muito usado como aromatizante em produtos, né, saneantes, cosméticos, e o isopulegol. Bom, as conclusões, então, é que os óleos essenciais, eles são substâncias muito complexas, né? Então, até essa questão das normas, de que não tem normas ainda específicas, né? Até dá para se entender, porque não tem como você fazer uma padronização, né? Como que você vai padronizar uma coisa que ela é totalmente diferente dependendo de onde ela vai ser produzida? Então, se você produz um óleo essencial no sul, vai ter determinadas substâncias ali. Se você produz a mesma espécie lá no Nordeste, vai sair outras moléculas, outra concentração, né, de substância, rendimento e tudo mais. Então, é muito difícil de padronizar isso aí, mas é o que realmente é a reclamação maior, né, essa falta de padronização dessas normas e regulamentos. Então, você quer saber, eu quero produzir um óleo essencial de lavanda. Então, eu vou procurar as normas e regulamentos para ver como eu vou produzir isso, né? Então, em uma norma fala para fazer a extração de um jeito, a outra norma fala para fazer a extração de outro jeito, né? Então, essa aí foi a dificuldade maior, né, que eu vi nas pesquisas ali, que as pessoas, que os pesquisadores relatam, essa dificuldade, essa padronização entre as normas e a ausência de normas específicas de óleos essenciais no Brasil, tá? Então, não há normas ou regulamentos, né, que especifiquem exatamente todos esses parâmetros. Um óleo essencial medicinal, um óleo essencial mais industrial, também não tem, né, essa diferenciação. A ISO, como eu falei, ela fala o que é um óleo essencial, como ele tem que ser extraído para ser considerado realmente óleo essencial, né? Mas e os outros produtos aromáticos? Então, o Badu mesmo, ele fala que você não pode usar por uma forma mais medicinal. Mas, comercialmente, eles podem falar que é óleo essencial, né? Extrai com solvente, extrai com CO2, e aí fala que é óleo essencial. E a gente sabe que existe isso, né? Então, comercialmente falando, isso é permitido, né? Mas aí, as pessoas, quando vão usar isso, muita gente não sabe, né? Que tem essa diferença todas essas questões envolvidas. Então, eu quero um óleo medicinal para trabalhar, né, com a aromaterapia. Então, eu tive que fazer toda essa pesquisa aí para entender o que é um óleo essencial realmente usado de forma medicinal, um mais usado industrialmente, né? Mas no conceito popular, as pessoas não sabem e vão usar produtos que podem até, né, trazer prejuízo aí, porque eles podem causar alergias, eles são dermocáusticos, né? Então, pode trazer problemas se as pessoas não souberem usar corretamente. Então, mesmo que seja difícil, né, eu creio que tem que ter uma certa padronização ali, uma divulgação maior dessas questões, dessas diferenças, né? O que é um óleo essencial medicinal, o que é um óleo essencial mais industrial. Acho que é isso, né? A conclusão. Aqui, então, as referências que eu usei nos slides. E muito obrigada aí pela presença de vocês e aguardo aí os apontamentos. Certo. Obrigada, Elisandre, pela apresentação. A única questão, ela que teve um tempo de 27 minutos. Nossa, né? você não me avisou. Porque a hora que eu falei, vamos deixar, né, para a conclusão aí da sua apresentação. Então, eu passo a palavra para a Stephanie, para as colocações. Stephanie. Eu achei que estava dentro do tempo ainda. Né? Ainda que eu falei correndo. Eu vi. Só esperar um minutinho. Acho que a Stephanie caiu. Desculpa, não sei o que acontece, trava, mas voltei. Obrigado. Bom, primeiramente, Elisandre, parabéns pela pesquisa, parabéns pela apresentação. Eu tenho um quezinho com óleos essenciais, porque eu fiz meu doutorado com Delimoneno,
Eu venho de um grupo de pesquisa que é pioneiro no estudo do terpeno na parte clínica e voltado para alimentos. E olha, eu fiz 4 anos de doutorado com isso e eu aprendi bastante com o seu TCC, porque essa parte de normas, de regulamentação, quando a gente estuda um pouquinho de alimentos, a gente fica tão focado na parte clínica que eu mesmo não sabia que tinha normas de regulamentação para óleos essenciais. Eu vou fazer algumas dúvidas que surgiram e alguns comentários também, porque você teve umas falas conclusivas, assim, que é um pouquinho delicado na sua apresentação, mas de forma geral eu gostei muito, ficou, tipo, muito claro. Eu vou começar de trás para frente, porque suas conclusões que eu fiquei assim. Antes de dar, eu senti muita falta de pesquisa bibliográfica, sabe? Tu usou basicamente seu TCC todo um livro e tem algumas afirmações quando eu pesquisei, né? Você usou muito o autor Baldux. Eu não consegui baixar o livro. Inclusive, se você quiser trabalhar com isso mesmo, depois pode pegar meu e-mail. Eu escrevi um capítulo de livro só de óleos essenciais. Eu posso te indicar também para você ter essa outra parte que eu senti falta no seu TCC. Tu comentou, só os comentários, depois eu faço as perguntas. Tu comentou que não tem dificuldade de padronização, que não tem como padronizar, tu usou essas palavras, e tem como padronizar sim, quando você faz uma cromatografia líquida, uma cromatografia gasosa, você consegue identificar todas as moléculas, assim. Então, eu acho que por falta de você buscar um pouco de artigos em outras bases de dados internacionais e ficar só no livro, né, talvez faltou essa outra pegada de pesquisa. Até que no começo da sua apresentação, tu comenta que o Brasil não tem tantas patentes. Eu acho que isso é um desafio global que a gente identifica, porque são poucas empresas, são mais as empresas grandes que têm o P&D, né, que é a parte de pesquisa e desenvolvimento dos produtos, e as empresas pequenas acabam investindo nisso. Então, empresa que patentia. Agora, a gente, cientista da área acadêmica, a gente não vai patentear, porque a gente quer publicar. Então, quando a gente publica, a gente perde, né, outro faz um, outro faz outro, e a gente sabe que concurso precisa de publicação. Então, talvez seja até essa falha assim, que o Brasil tem, mas isso é uma questão de ciências gerais. E também tu falou que, no final da sua conclusão, tu falou assim, que o autor, né, indica que não pode usar para medicina. E daí entra uma pergunta que eu senti falta tanto na sua apresentação quanto no seu texto, que eu acho isso bem crucial. Eu sei que você quis trazer um parâmetro assim geral, mas quando você cita medicina, sente falta da toxicidade. Por mais que não tem normas, já tem publicado o padrão de toxicidade do limoneno, de alguns óleos essenciais. E eu queria saber se você chegou a pesquisar isso, e se você tem uma ideia porque no limoneno mesmo, a maioria dos estudos é em animais. Tanto que o meu estudo clínico, eu fiz clínico com humanos, foi o pioneiro, assim. E eu penei nessa toxicidade, porque justamente não tem normas. Mas tem uns artigos ali que traz a toxicidade em animais, aí tem uns artigos gringos, assim, bem viajados, que traz umas gramas, assim, surreal. Eu queria saber, você chegou a dar uma olhadinha nisso? Não, porque aí já entraria outro aspecto, né? Seria muita coisa para pesquisar. Então, não entrei nessa parte. Né? É que foi mais uma questão, assim, de produção. Como que eles, né, um parâmetro geral, como eu falei ali, um panorama geral de como eles são produzidos e quais são as principais normas, né? Aí seria mais profundo, vamos dizer assim, pesquisar essa parte da toxicidade. Não, eu concordo, é só que você usou a fala que não dá para usar para medicina. Nos Estados Unidos, óleos essenciais já é...
Não fui eu, é então. nesse livro do Badu, né? Ele aponta essa questão de que, aí é uma opinião, pesquisa dele, né? Que existe essa diferença, até uma questão que eu falei que não existe pesquisa mostrando se existe realmente essa diferença ou não, né? Eu vi só no livro dele, não vi isso em outras pesquisas. Então, o que eu quis dizer é que deveria ter mais pesquisas nesse sentido, de dizer se realmente existe essa diferença, até para quem consome, como eu falei, né? Não ficar no escuro. Então, não vi muitas pesquisas que falassem sobre isso. Porque, assim, quando eu fui pesquisar artigos, né, sobre óleos essenciais, aqui no Brasil, né, na CAPES, lá, eu vi que tem muita pesquisa, assim, falando da extração e aí a cromatografia, né, eles mostram lá o teste cromatográfico, a forma de extração, então fala-se muito só disso, né, dessa questão da composição, pelo menos nos artigos que eu pesquisei, né, e até eu tive que ir excluindo um monte, não achava o que eu realmente queria, que era essa questão mais comercial mesmo. Então, acho que até esqueci de falar no final, pela correria, eu acho que precisa de mais pesquisas que dão justamente, que não foca tão profundamente um tema só, porque os artigos que eu vi aqui no Brasil eram muito técnicos nesse sentido. Extrai, ver, né, os parâmetros físicos, químicos, a cromatografia. Não, certo, eu só fiz esse comentário porque tu fez uma afirmação, né, eu entendo do autor, talvez essa é a diferença de você buscar em outras, se você tivesse buscado no Web of Science, você ia achar muitos artigos, porque os óleos essenciais já é considerado medicinal em alguns países, né, aqui no Brasil ainda não, já é considerado suplemento e tudo mais, mas só queria fazer um adendo, que sim, pode ser usado de forma medicinal, tem artigo sim, que fala, tipo, a dosagem, inclusive tem um que eu publiquei, mas eu entendo que as buscas que você usou, você não encontrou isso, entendeu? Foi só um comentário, e tem que tomar muito cuidado, eu gostei que você abordou o cuidado dermatológico, né, na parte de cosméticos, eu entendo que é uma revisão geral, eu só fiz esse comentário porque tu fez uma afirmação que eu não lembro agora se está no seu texto. Se tiver assim, só um cuidado, né? E trazer outro parâmetro. Mas eu entendi o seu ponto, né? É que as buscas de dados que você fez traz isso, mas já tem sim na literatura e tem bastante. Outra coisa que, bom, de apresentação foi basicamente essas minhas dúvidas, né? Na verdade, nem é dúvida, é mais uma conversa científica. E eu fiz alguns apontamentos, assim, no seu texto. Não sei se é coerente, mas, assim, no resumo, quando a gente pega o resumo é o corpo do seu texto, né? Eu não entendo o que você vai fazer. Tipo, não tem objetivo. Eu entendo que é uma revisão, porque não tem algum, tipo, resultados de algo desenvolvido, mas você colocou nos seus resultados. Quando eu vou em resultados, eu vejo que você usou banco de dados CAPES, eu vejo que você usou Cielo, 2 dissertações, 3 artigos. Mas essa informação, que você ainda fala que foram na sua metodologia, você coloca assim, que foi feita uma pesquisa qualitativa. Show! Faltou só essa frasezinha assim no resumo, sabe? Para a pessoa já bater o olho e falar, olha, eu tenho, né, eu vou encontrar isso. E até achei legal, porque quando a gente fala de pesquisa quali, a gente nem traz quantidade. Você trouxe, isso é um diferencial, assim, nos seus resultados, né? Eu também, então, eu só senti falta disso no resumo. Seu texto está muito bem escrito. Eu só aumentaria alguns artigos, assim, eu usaria outros bancos de dados, que talvez os que você usou, né? E daí, eu fiz uns apontamentos, assim, porque somos químicos, né? Praticamente vocês duas já são químicas. E é um TCC de um curso de química. Então, quando eu olhei sua figura 1, eu acho que uma dica só, né? Aí é gosto do cliente, ficaria legal se você desenhasse as moléculas, sabe? Eu acho que ficaria mais bonitinho.
E daí, na estrutura geral, eu só fiz um comentário que você colocou terpeno cíclico. E daí você referenciou as principais moléculas, certo? Essa molécula que tu usou para representar foi o felandreno. Ele só faltou o alfa, porque a molécula que você desenhou o alfa, e eu de você representaria com o limoneno, porque ele tem maior abundância, né? E daí eu trocaria o nome só para terpeno, porque quando você coloca cíclico, o mirceno, ele não é um terpeno cíclico. Então, é só um detalhezinho, né, que eu acho que ficaria de forma, as outras estruturas estão corretas, assim, não identifiquei nada. Também só queria fazer um outro comentário, que talvez seja falta de outra busca de dados. O limoneno, ele não está só na laranja doce, né? Ele é o principal óleo essencial da laranja, da casca da laranja, e também tem no limão, tem em todas as frutas cítricas, mas a laranja é em abundância. E de comentário é basicamente isso, esses detalhezinhos, assim, mas novamente, seu texto ficou muito bom, dá para ver que você tem uma escrita muito boa, gostei bastante e aprendi bastante também. Obrigada. Obrigada, Stephanie. São pertinentes as suas colocações com relação ao resumo. Realmente, lendo depois, a gente poderia ter colocado o objetivo e os resultados preliminares para que o resumo ficasse completo e a gente tivesse uma ideia realmente de todo o trabalho. Então, a gente vai rever esse resumo, algumas coisinhas, né, que lendo depois também a gente sempre sabe que pode melhorar, né? Essa questão de ser um TCC de química também, acho que aprendeu comigo isso, né, Stephanie? Né? Então, de sempre a gente remeter essa questão da química nos trabalhos que são de química, né? Mas a gente vai analisar direitinho o texto novamente e verificar os seus apontamentos, tá? Mas muito obrigada pelas contribuições. Allen? Bom, começar falando da sua apresentação, gostei bastante, eu achei que você estava bem confiante, né? Mostra que você tem total domínio do seu projeto. Gostei também do conteúdo da sua apresentação, né? Você conseguiu trazer muito do que está no seu projeto escrito, né, para a apresentação. É só uma observação, né, como a professora Patrícia disse sobre o tempo, né, mas é um detalhe. Então, no geral, o que você apresentou para a gente, né, igual, assim como todos nós aqui, eu pude aprender bastante, né, um tema que eu não tenho total, né, conhecimento, mas eu gostei bastante da sua apresentação no geral. Bom, vou trazer também alguns apontamentos, alguns são iguais o que a Stephanie trouxe na parte escrita, né, mas deixa eu abrir aqui. Primeiramente, seu resumo, acho que já foi falado bastante sobre ele, né? Sobre colocar, né, o que é uma revisão, né? Pesquisa qualitativa e tudo mais. Na sua introdução, eu encontrei muitos parágrafos, assim, que estavam sem citação, né? Então, tentar fazer essa citação. Também alguns parágrafos eu achei a leitura um pouco confusa, né? Um pouco as ideias. Só precisa reorganizar as ideias. Eu acho que o parágrafo é bom, né? O conteúdo do parágrafo é bom, só que às vezes as ideias foram colocadas de forma um pouco confusa e aí, né, na leitura fica um pouco complexo, né, para o leitor. No que diz respeito aos seus objetivos, eu achei eles claros, né? Porém, com alguns pontos que eu vou falar na conclusão, na parte da conclusão. Bom, sua metodologia você deixou bem claro, né, na parte da metodologia, na pesquisa qualitativa, né, dos artigos e dissertações que você utilizou. Porém, é considerado 6 artigos pouco, né, para uma revisão, né, para um trabalho científico. Eu acho que a dica que a Stephanie deu de buscar fontes assim, internacionais talvez te ajudaria bastante, né, a deixar mais robusto toda a sua revisão.
Até mesmo para a gente saber, como eu disse, o estado da arte desse tema, né? Então, lá nos seus resultados, né, quando você fala, né, de utilizar 6 artigos, dissertação, eu acho que seria interessante também conter essa informação na sua metodologia, né? Escrever que é uma pesquisa qualitativa, né? Todos os artigos que você utilizou, porque essa informação eu encontrei lá nos resultados, né? Não na parte da metodologia, só uma dica mesmo. No que diz respeito à sua revisão, suas referências, né? Assim como a Stephanie já trouxe, são muito baseadas num livro, né? Um livro, e foram repetidas muitas vezes assim durante a sua revisão. Eu entendo que é um tema que, talvez com pesquisas assim nacionais, talvez foi, né, que você encontrou com bastante semelhança com o que você estava estudando. Mas esse livro, depois eu fui até pesquisar, um livro de aromaterapia, né? E a aromaterapia é um tema um pouco complexo no meio científico, né? Os cientistas, eles debatem sobre se é ciência, pseudociência e tudo mais, então basear toda a sua revisão num livro, né, que é de um tema um pouco complexo, embora ele fale sobre os óleos essenciais, mas é um livro de um tema um pouco complexo e talvez basear toda a sua revisão nele é um pouco delicado, né, mas foi tá bem escrito, no seu trabalho no geral, né. Nos seus resultados de discussão, eu achei, né, novamente, que você repetiu algumas referências muitas vezes, mas isso tudo é em função, né, da quantidade de artigos e dissertações que você conseguiu encontrar, né? Então, não tinha como, né, ser diferente. E, em sua conclusão, eu só senti que poderia se aprofundar um pouco mais nos efeitos biológicos no corpo humano, né? Talvez trazer um panorama um pouco mais profundo sobre esses efeitos mesmo biológicos no corpo humano. Mas, no geral, achei que seu trabalho está muito bem feito, é um tema bem interessante, né? E parabéns, só te parabenizar pela sua apresentação e pela escrita do seu projeto. Então, Obrigada. Nada. Obrigada, Aline. Elisandre, se você quiser comentar alguma coisa do que ele pontuou, pode ficar à vontade. Não, eu concordo que acho que tem que ter outras, né? Foi falta de tempo também, como disse a outra, né? Eu acabei deixando muitos artigos para trás porque eu não encontrava, né, exatamente do jeito que eu queria, né? Até essa questão, por exemplo, de que uns falam que a única forma de extração é a destilação e a prensagem mecânica, né? Aí tinha artigos que falavam que não, que tem outras formas, a enfleuragem, né, com CO2, com solventes, então aí eu ficava confusa, né, até eu entender direito essas normas ali, o que realmente era considerado ou não, eu tive que deixar alguns artigos mesmo para trás, porque tinha essa divergência, até que eu resolvi colocar, né, que tem mesmo essa questão da ISO, né, que a ISO define que deve ser feito dessa forma. E eu coloquei muito desse autor, desse livro, do Badu, porque era mais completo, assim, de tudo que eu pesquisava, né? Um falava só de uma coisa, o outro falava só de outra, então eu gostei bastante dele, porque ele trazia bastante aspectos ali, né? A visão geral, como eu falei, que eu queria dar, né? Então, um artigo falava mais só de uma coisa, o outro só de outra, e nele eu encontrei mais essa questão mais completa, tá? Mas realmente eu também concordo que, né, pode ter um aprofundamento maior aí, colocar outras pesquisas nesse âmbito aí. Acho que é isso do que mais foi falado. O resumo também eu fiz meio na correria, por último a gente faz sempre, né? E esqueci essa parte aí de colocar realmente a metodologia junto e não citar números ali, que daí virou uma coisa quantitativa também e era só qualitativo. Então, acho que vou, né, reajustar aí esse resumo, a introdução com as citações, né? E eu vou fazer essas readequações e aprofundar mais, né? Acho que tem que aprofundar algumas questões aí. Certo. Acho que, Elisandre, você pode comentar da ideia da parte 2 do trabalho, que a gente não conseguiu dar sequência dos questionários, né? Então, pode comentar sobre essa segunda parte que, se você concordar, a gente vai desenvolver aí no próximo semestre. Então, eu queria descobrir, né, esses fatores aí, como eu falei, de uma forma geral
dos óleos essenciais no Brasil, qual que é mais vendido, qual que é mais comercializado, né? Como que era esse comércio. Então, eu ia enviar uma pesquisa, né, um questionário para as empresas. Só que depois eu achei tudo nesse artigo do BISO, né? Eles têm 2 artigos, um é mais antigo e o outro é mais recente, e eles falam tudo isso aí, né? Então, fala qual que é o óleo essencial, quais são as indústrias que mais produzem, né? Se vocês quiserem saber, é só ler esse artigo dele que eu falei, nossa, e agora? Até quando eu vi esse artigo, eu falei, meu Deus, e agora? Minha pesquisa foi por água abaixo, porque já tinha tudo nesse trabalho deles, né? Tudo que eu queria saber tinha lá. Então, eu falei, então eu vou deixar mesmo mais só qualitativo, né? Porque os dados, como eu falei, se para eles, né, que é um pesquisador da Embrapa, né, já foi difícil de achar, né? Eu acho que não compensa ficar pesquisando isso em empresas menores, né? Porque o que eu tinha achado eram também as empresas que eu iria enviar o questionário, são empresas menores, que produzem ali em menor quantidade, que é o que a gente tem mais acesso. Eu nem sabia dessas outras, né, indústrias maiores aí, que tem umas 2, 3 que ele cita no artigo, né, que são indústrias grandes mesmo, que produzem só óleos essenciais, né. Então, eu acabei encontrando tudo ali mesmo e acabou ficando mais só qualitativo do que quantitativa, porque no início a gente pensava em ser quantitativa a pesquisa, em apontar tudo isso aí, mas aí, e aí também eu não sabia se eu colocava todos esses dados, né, porque tem todos os números lá, né, de quantas toneladas um país vende, quantas toneladas o outro país vende, então o deles já é um trabalho, assim, bem completo. E, na verdade, também o tema ele é muito amplo, né? Então, até num primeiro momento, a gente definir, né, na parte de projeto, né, quais os critérios que seriam utilizados em função de tantas informações e tantas coisas que tem que envolvem o óleo essencial, certo? Stephanie, você queria comentar alguma coisa? Eu vi que vocês têm parte 2, então eu me coloco à disposição de te fornecer. Eu tenho um capítulo de livro, eu posso te fornecer também, que ele é pago. E eu só queria te dar uma dica, 2 dicas, na verdade, e uma é até um convite. Você falou que queria trabalhar com isso, eu não sei se você quer seguir carreira acadêmica. Se você quiser, vem falar comigo que eu fico com os dados do meu projeto Óleo Essencial, que dá um belo mestrado, hein? Já posso fazer uma indicação. Outra dica que isso quando a gente trabalha com pesquisa, eu sei que às vezes a gente encontra aquele artigo perfeito, incrível, mas assim, a gente não pode se basear só por um artigo, tá? Por mais que o pesquisador pode ter ganhado o Nobel, é bom a gente sempre estar refutando os artigos, questionando e, encontrou tudo naquele, tenta refutar, tenta buscar outras bases de dados. É só uma dica que eu dou, porque às vezes a gente fica tanto naquele artigo e o cara às vezes fala uma abobrinha que passa batido, sabe? Então, tem até uma IA que chama Rabbit, né? Que você joga esse artigo que você gostou, vai te dar uma cadeia de vários artigos, aí você pode ir questionando, e é isso. Só uma dica, assim, que o TCC é o primeiro contato que a gente tem com a pesquisa, então tudo isso é um aprendizado. Então, eu acho legal isso, você sempre questionar. Nunca, ai, que perfeito, nunca. Eu questiono os meus artigos, entendeu? A professora questiona dela, eu tenho certeza. E também me coloco novamente à disposição, se vocês quiserem fazer a parte 2, de fornecer material, de te ajudar com pesquisa e tudo mais, porque é a área, assim, que eu sou apaixonada. Certo. Muito obrigada, Stephanie. Obrigada, Aline, pelas conclusões, né, e pelas contribuições. Na verdade, o objetivo é realmente essa troca, né, da experiência de vocês com os trabalhos dos nossos graduandos quase concluintes, e que realmente o TCC ele é um momento de aprendizagem, né, uma aprendizagem de síntese, uma aprendizagem de conhecimentos teóricos, né, da nossa escrita científica, né, então realmente é uma parte importante, né, do trabalho, e também de resiliência, né, frente às adversidades que ocorrem, porque muitas vezes a gente começa pensando uma coisa, aí no meio do caminho acaba mudando, aí a gente tem os nossos outros fatores, né, a questão do tempo, a questão de conciliar os tempos,
né, mas que no fim acaba saindo bons, em função do comprometimento dos alunos, acabam gerando bons trabalhos. Então, eu parabenizo a Elisandre, a Vanessa, por essa etapa, né? Então, que realmente a gente percebe a evolução, a gente percebe os bons resultados e que certamente as contribuições do Allen, da Stephanie, a gente vai avaliar e vai acatar, certo? Então, pessoal, eu solicito que a Vanessa e a Elisandre se retirem da sala, para que a gente possa fazer um fechamento aqui com o Allen, com a Stephanie, e depois espero que vocês aguardem 3 minutinhos para vocês entrarem novamente para a gente fazer as considerações. Tchau, gente, até daqui a pouco. Até. Nossa, professora, muito bom os TCCs para o curso IAD, né? Dá para ver que as gurias se esforçaram bastante, assim. Uhum. Elas são muito boas, na verdade, né? Então, eu acabei sendo orientadora, mas, na verdade, eu fiz mais um direcionamento, porque a parte da escrita acabou ficando com elas, essa questão do resumo da Elisandre, a gente conversou, né? Então, eu acabei colocando as sugestões, mas eu confesso que eu não vi o trabalho inteiro pronto, né? Então, essa questão do resumo, eu peço até desculpa, né? Porque, na verdade, é algo elementar que não poderia ter passado. Mas, enfim, eu só vou deixar de gravar. Espera aí.